os indicadores de performance daquela operação. Como é que estão os resultados? Esse é o primeiro passo. Com certeza, eles vão estar vermelhos. Por que eles vão estar vermelhos? Porque existe um gap de performance em relação à meta. E é por isso que você precisa se aprofundar mais em relação ao que está causando aquele gap. E dessa forma você vai identificar os pequenos problemas que, se não resolvidos, impedirão você de bater aquela meta na logística. Aqui a palavra-chave é estratificação do problema. Esse é o nome técnico para fatiar um grande problema em vários pequenos problemas. Só que estratificação é um nome, uma palavra difícil. Então, guarda na cabeça, fatiar. Fatiar um grande problema em pequenos problemas. Então você vai ter que entender que a palavra-chave nesse momento, qual que é? A palavra-chave é a estratificação do problema. Então você tem que entender esse nome, tá? Guarda na sua cabeça, estratificação, mas é um nome, putz, esqueci o nome de estratificação. Guarda na cabeça, fatiar. Pensa que quando você fatia uma coisa, você tem uma coisa inteira e você fatia ela em pedaços, para ficar menores. E é isso que você precisa fazer. Você precisa pegar um grande problema e quebrar ele em pequenos problemas. E eu vou te dar aqui um exemplo de um problema aí para ficar claro para você como que você usa isso. Imagina que uma empresa ela tem uma meta para diminuir ali as perdas de produção. Essa é uma meta muito comum para a área de produção, diminuir, perdas de produção. Você concorda que diminuir perda de produção é algo muito subjetivo para que você consiga propor ações específicas para serem eficientes e eficazes para bater aquela meta? É muito subjetivo, diminuir perdas de produção. Então você vai lá e levanta os dados e verifica que no ano anterior as perdas de produção foram de 10 mil toneladas. Independente do tamanho da empresa, 10 mil toneladas é um número alto, é um grande problema. E para você transformar em pequeno problema, em pequenos problemas e propor soluções ali eficazes, você começa a entender o que está por trás daquele grande número. E você consegue fazer a seguinte estratificação, que está por trás daquele problema de falta de produção. E aí você vê na sua estratificação que das 10 mil toneladas de perda de produção naquele ano anterior, você teve 7.500 toneladas de perda por falta de material, outras 2.000 toneladas por má qualidade e outras 500 toneladas por problemas de manutenção. E já nesse primeiro nível de fatiar um grande problema, de estratificar, você já consegue perceber onde tem que atacar. Qual que é o seu principal problema para focar? E nesse caso é a falta de material, porque ela representou 75% das perdas de produção. Só que tem várias situações que podem te levar à perda de produção por falta de material. E aí você vai ter que levantar o quê? Mais informação, e você faz mais estratificações para ter problemas cada vez menores para conseguir atacar esse problema relacionado à falta de material. E dessa forma você vai chegando aonde realmente importa. E você começa a identificar o que? Soluções. Soluções que precisam ser implementadas para resolver aquele problema de forma muito mais específica. E aí você realmente consegue dar foco naquele ponto que precisa ser atacado para que você consiga bater a sua meta. Então, resolvendo os pequenos problemas, automaticamente você vai estar o quê? Melhorando os resultados daquele grande problema. E aí sim vai se tornar totalmente possível você conseguir bater aquela grande meta, aquela meta que é tão desafiadora. Só que, sem dados, você não vai conseguir fatiar um grande problema. E vai ficar muito, mas muito mais difícil você propor boas ações, soluções focadas, soluções realmente que vão ser eficientes e eficazes. Os dados, eles são muito importantes. Talvez você já tenha um processo de repente robusto de coleta de dados. Talvez a empresa onde você trabalha já tenha realmente os dados todos armazenados lá no sistema e eles estão prontos para você usar.
Se for isso, ótimo, ótimo mesmo. Agora é só você colocar a mão na massa e entender, né? Analisar aqueles dados. Mas e se você não tem hoje dados disponíveis no sistema? Isso significa que você não vai fatiar aquele grande problema, não vai estratificar o grande problema para entender quais são pequenos problemas que você vai atacar para conseguir resolver esse problemão? Não, definitivamente essa não é a sua opção. Você precisa realmente estratificar o problema. Por quê? Você precisa dar foco onde você vai atuar para poder bater aquela meta. Então, se você não tem hoje dados disponíveis, dá uma verificada. Dá uma verificada se existem dados disponíveis fora do sistema. Por exemplo, em planilhas que são preenchidas na área, em apontamentos manuais, inclusive. Vai ver se não tem informação. Muito provavelmente você vai acabar achando o registro, algum registro em algum local da operação. Alguém anota alguma coisa. E aí você vai lá tratar aqueles dados. É claro que vai dar um pouco mais de trabalho, não tenho dúvida. Seria muito melhor que já tivesse tudo no sistema, sem dúvida alguma. Vai dar mais trabalho se você não tiver ali os dados no sistema armazenado? Vai. Mas você precisa dos dados. Então, se eles foram feitos no apontamento manual ou se eles estão numa planilha, você vai usar essas informações, porque elas vão ser extremamente importantes para que você consiga fazer ali a estratificação daquele grande problema em pequenos problemas. E para você realmente entender aonde que você precisa dar foco para conseguir bater a sua meta na logística. E se por acaso você não tiver dado algum, pode acontecer também. Pode acontecer de você procurar dados no sistema, não tem. Você vai procurar apontamentos manuais, também não tem. Planilhas, não tem. E agora, o que você vai fazer? Vai sentar e vai chorar? Não, definitivamente não é uma opção. O que você vai ter que fazer? Você vai precisar montar um processo para você coletar esses dados. Uma forma de coleta de dados na operação. Isso é totalmente possível. E não só é possível, como é necessário. Porque como você viu, as metas desafiadoras, elas possuem grandes problemas por trás delas. E para que você consiga bater essas grandes metas, essas metas desafiadoras, você vai precisar tornar isso mais fácil. E qual que é a forma de você tornar isso mais fácil? Menos complicado? É você pegando um grande problema e transformando esse grande problema em pequenos problemas.